Dona Beatriz, bom dia, seja bem-vinda. Manuel, Deus te abençoe com saúde, com paz, com cura para as dores. Andréia, seja bem-vinda. Mônica, Andréia também. Laudeci, bom dia. Bom dia, Beta. Bom dia para vocês todos. Mais uma semana começando, né? Se a gente não se agarrar com Deus nesses dias, nós estamos fritos. Bom dia, Liane. Bom dia, Leonardo. Uli. Bom dia, Marília. Bom dia, Adriana e Daniel de Portugal. Deus abençoe vocês. Angélica, bom dia. Lídia, doutora Lídia, bom dia. Vou ficar só dando bom dia pro povo aí agora, até dar 9h32 pra gente começar. Grande Lincoln, bom dia. Dona Ines também. Grande Daniel Almeida, meu ministro de louvor, bom dia, varão. Você vai receber uma solicitação essa semana, Daniel. Agarra a bênção aí, varão. Lívia, bom dia. Vera, bom dia, Vera. Povo de Deus, vamos lá? Nós estamos seguindo o nosso estudo das cartas pastorais e hoje eu vou terminar a primeira carta de João. Vou ler até o final da segunda grande sessão que nós já começamos, que fala sobre o amor de Deus. Quero ler e aí já cair, quero orar, depois já cair na leitura, tá certo? Eu vou ler o capítulo 7 a partir do verso 4, se você quiser deixar aberto. Primeira carta de João, capítulo 4, a partir do verso 7. Eu falei errado, né? Então, a primeira carta de João, capítulo 4, a partir do verso 7. Tá bom? Vamos orar? Deixa eu só dar mais um bom dia aí para Clara, para Anne, para Adamir e para Conceição, direto da Itália. Deus te abençoe, Conceição. Vamos orar juntos? Santo Deus, nós louvamos o teu nome por mais uma semana que se inicia. É como afirmamos ainda há pouco, Senhor, se não tivermos o Senhor ao nosso lado e em nós estamos em maus lençóis, Senhor, como se diz. Nós estamos sem perspectiva e sem esperança. Mas é porque o Senhor é real, Deus, e está ao nosso lado e habita em nossos corações, que a gente pode, mesmo no meio desta pandemia, agradecer por mais uma semana que se inicia, Deus. Que o estudo de hoje nos seja edificante, desafiador e profundo. Para a glória de Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém, gente? Vamos lá, então. Primeira carta de João, capítulo 4, a partir do verso 7, diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Só um parêntese, aqui a gente lembra aquela história de que não fomos nós que amamos a Deus, ele nos amou primeiro. A gente só ama a Deus, a gente só ama, ponto, porque ele nos amou primeiro. Vamos seguir, verso 11. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele.
Desta forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar ao seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Termina aqui. No capítulo 5, ele vai falar sobre a fé, e depois, a partir do verso 13, ele faz observações finais e encerra a sua carta. Então, eu encerrei aqui a primeira carta de João. A segunda e a terceira carta de João são bem curtinhas, a gente vai mastigar as duas, acredito eu, ainda essa semana. Mas para hoje eu queria ficar com esse trecho que, se você tem acompanhado os nossos estudos, você vai lembrar que a carta de João, ela se divide em dois grandes ensinamentos, duas grandes seções. A primeira que diz que Deus é luz e a gente deve andar na luz, e a segunda que diz isso aqui: Deus é amor e a gente deve amar uns aos outros. Então aqui ele termina a segunda seção da carta e depois são só observações finais. Eu queria chamar a sua atenção então para esse tema hoje. É meio clichê, né? Amar a Deus, amar o próximo, amor, Deus é amor, etc. É tão usual falar sobre isso que a gente corre um risco gravíssimo de jogar isso no compartimento dos clichês, né? Tem que amar o próximo, mas o que exatamente significa isso? Então, quando a gente diz que Deus é amor e que este amor habita em nós e que assim como Deus nos amou, nós temos que amar o próximo, e a gente só consegue amar porque ele amou primeiro, tem muita coisa embutida aí. Essas são expressões carregadas de muito significado e muito conteúdo para a gente. Então, quando João começa a apresentar, vamos lembrar aqui, ó, carta às igrejas da Ásia Menor, século I, provavelmente depois da primeira, ou seja, na segunda metade do século I, né? Entre os anos 60 e 70 é quando se acredita terem sido escritas essas cartas de João. Nessa mesma época, um pouquinho antes, as cartas do apóstolo Paulo também visitaram a Ásia Menor. E é importante a gente resgatar conceitos que Paulo estabelece nas suas cartas a respeito deste mesmo tema. Então eu penso aqui especificamente em 3 momentos das cartas de Paulo, 3 trechos diferentes que falam sobre o amor de Deus. A gente está falando aqui nesta carta de João que Deus é amor, tem que permanecer nele e ele permanece em nós. Deus é amor e o perfeito amor lança fora todo medo. Então, onde há uma relação de amor com Deus, não há o medo do castigo, do juízo. Esse é o contexto lá que diz, tá? Aí, o que é que Paulo fala sobre o amor? Primeiro e mais conhecido é o capítulo 13 da sua primeira carta aos Coríntios. E especificamente nos versos 4, 5, 6, 7 e o comecinho do verso 8, Paulo dá algumas características sobre como é esse amor, o que é esse amor e o que ele não é, e o que ele não faz, e como ele não se comporta. Então eu vou ler para você, porque a gente precisa jogar esses conceitos de Paulo que estavam circulando na Ásia Menor um pouquinho antes dessa carta de João chegar, mas certamente contribuindo para essa mesma temática. Então diz assim, 1 Coríntios 13, a partir do verso 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E o verso 8 começa dizendo assim, o amor nunca perece, ou seja, ele não acaba, ele não se desgasta a ponto de finalizar, ele se desgasta, mas sempre com a possibilidade real de se renovar, nunca de perecer, está aqui no verso 8.
Nesse primeiro contexto, a definição que Paulo nos traz a respeito do que é amor já coloca para nós um desafio dificílimo. Pega aquela barra lá e eleva muito. Sabe o salto em vara, né? A gente salta pequenininho, ela vai subindo, mas tem uma hora que ela chega lá em cima que não dá mais para alcançá-la. É mais ou menos o que Paulo está fazendo aqui. E se a gente chega e diz, não, mas essa definição, esse tipo de amor que Paulo está apresentando aqui aos Coríntios é algo inacessível, não dá para experimentar. Aí você vai precisar lembrar de outro trecho que Paulo escreve, quando ele está agora se dirigindo aos Efésios, e ele diz no capítulo 5, verso 18, algo que é chave para a gente entender esses desafios que o apóstolo Paulo faz, onde parece elevar a barra do padrão de vida e do padrão de amor que a gente tem que experimentar e viver. Efésios 5, 18 diz assim: enchei-vos do Espírito. Encham-se com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque sem a presença do Espírito de Deus, que é amor, em nós não conseguiremos viver esse tipo de amor. Faz sentido? A gente pode se empenhar muito para viver um amor que no máximo vai ser limitado, vai ser sujeito e condicionado às circunstâncias. Então a gente ama até o ponto em que aquela pessoa, alvo do meu amor, não me fere. No momento em que ela me ferir, a gente deixa de amar. É mais ou menos assim a dinâmica normal. Então, quando ele diz aqui, por exemplo, o amor não busca os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Ah, meu amigo, aí a gente se pergunta, mas onde é que está esse amor? Que tipo de relação é essa que não procura interesse pessoal, não se ira facilmente, não guarda rancor? Aí Paulo está dizendo, esse é o tipo de amor que será experimentado por aqueles que estão sendo cheios do Espírito Santo. Lá na carta de Efésios, no capítulo 5, eu preciso ler o restante para você ver. Olha só que bonito. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Eu já falei isso outras vezes, que esse modo verbal dá uma ideia de continuidade. Encham-se sempre, continuamente. Aí o verso 19 traz a consequência desse coração cheio do Espírito. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor e dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Só quem está cheio desse Espírito vive com essa alegria, com este cântico nos lábios e com profunda e contínua gratidão, mesmo em meios difíceis como esse que a gente está vivendo. Então, vamos lá. Primeiro ponto, 1 Coríntios 13. O que é o amor, como ele se comporta e como ele não se comporta. Elevou a barra, não dá para viver assim. Mas aí a gente lembra, tem que estar buscando uma vida com o Espírito Santo. Viver cheio do Espírito faz parte de uma busca. O Espírito já habita a vida do cristão. Ser cheio do Espírito não é pedir para o Espírito entrar, porque ele já habita, mas é pedir para que ele esteja sendo pleno em sua vida a cada dia. E isso é a partir de uma busca, de interesse, de dedicação, de disciplina, de devoção. É isso que você está fazendo aqui agora. Você está parando o seu tempo para ficar essa meia hora junto comigo, olhando para a palavra de Deus e dizendo, Senhor, é isso que eu preciso que me alimente. Mas não se contente apenas com essa meia hora. Tem que ser continuamente, tem que ser em tudo. Tem que ter não apenas culto dominical, tem que ter culto na vida, na segunda-feira. E tem que ter vida no culto, é fervor, é intensidade, é busca. Tá claro? Agora, o outro texto de Paulo, que também é muito importante para a gente entender toda essa dinâmica que João está escrevendo aqui, sobre um Deus que é amor, que nos chama a amar o próximo, e que a gente já viu quão difícil é amar com esse tipo de amor que Paulo descreve. O outro texto está lá na carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 22. Esse eu preciso ler para você até o verso 25. Ele vai dizer o seguinte: o fruto do Espírito é o quê? Amor. Eu vou ler o resto, mas aqui você já tem um ensino. Se a gente vive continuamente buscando e sendo cheio por esse Espírito,
o Espírito Santo em nós, ele frutifica. É como uma árvore que nasce e cresce saudável, que vai gerar uma consequência natural da sua saúde nos seus frutos e na boa folhagem. Então, o fruto de uma vida cheia do Espírito é, ele diz, amor. E aí ele continua: alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Essa dinâmica, essa contraposição que Paulo faz entre carne e espírito, lembra, é aquela didática que Paulo está usando para se dirigir a um mundo grego. O mundo grego pensava de maneira dicotômica, separando o mundo material do mundo espiritual. O apóstolo Paulo não crê que existe essa divisão, ele crê que nós somos seres integrais. Mas para se fazer entender a esses cristãos de pensamento grego, ele está dizendo o seguinte: olha, enfraqueçam a carne, mortifiquem a carne com os seus desejos e paixões, porque elas nos levam a viver uma vida destituída desta presença gloriosa do Espírito. E a gente precisa viver mais esta presença do Espírito, porque o fruto do Espírito é esse amor que nós estamos atrás de viver e de experimentar na nossa realidade. Então, gente, quando nós voltamos lá para a carta de João, e eu preciso reler para você agora apenas um trechinho, a gente vai se deparar com essa realidade de um Deus cuja essência é amor. Reparou que aqui diz numa frase bastante concisa e carregada de conteúdo: Deus é amor. A construção do grego aqui não tem nem o verbo ser, é só Deus amor. E querendo dizer, quando o sujeito e o verbo estão, o sujeito e o seu predicativo, né, estão destituídos do verbo para fazer a ligação, é como que uma identificação de essência. Então a essência de Deus é amor. O Deus que se constitui a partir de amor. Isso é muito forte, gente. Então ele diz: se você ama, você está permanecendo em Deus e Deus permanecendo em você. Eu vou reler aqui a partir do verso 11. Diz assim: amados, visto que Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está sendo aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Nós permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Qual é o fruto desse Espírito? Amor. Cheios do Espírito vão fazer o quê? Amar. Mas o amor é difícil, o padrão é muito alto, eu sei, eu e você, apenas pelo nosso bem-querer voltado na direção do próximo, a gente não consegue alcançar aquele padrão. A gente tem dificuldade de não guardar rancor, de perdoar, de amar de maneira sacrificial como Cristo nos amou. Isso é verdade, nós estamos juntos. Mas só que este amor não é por força do próprio braço ou coração. Este amor é por capacitação do Espírito que em nós habita. Verso 12: se amamos uns aos outros, ele permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. E a gente sabe que permanece nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Amém, gente? Eu quero terminar esta reflexão sobre o amor ousado, impossível de Deus, mas feito possível por Jesus Cristo, através do Espírito que em nós habita, dizendo que só nos será possível viver este amor se houver permanência em Deus e vida no Espírito. Então eu te desafio a começar essa semana agora dizendo: Espírito Santo de Deus, o Senhor que habita em mim, manifesta mais do Senhor em mim, me dando esta capacidade linda e ousada de amar o próximo de maneira radical. Quem sabe essa semana você pode abraçar para si alguns desafios pessoais de amar
de maneira concreta, radical, em gesto. A gente já viu em outros estudos aqui na carta de João que esse amor não é teórico, conceitual. É um amor que se desdobra em prática, em atitudes. Revista-se desse desafio. Abrace para si essa causa e proponha para que ao longo da tua semana você tenha oportunidades de demonstrar na prática este amor que só é possível porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Que assim seja e que assim a gente cresça na nossa caminhada com Cristo. Amém? Vamos orar e vamos amar também, mas vamos orar agora. Deus, nós queremos te agradecer por esse desafio e pela grandeza da tua palavra, Senhor. João nos põe esse desafio imenso de, assim como o Senhor nos amou, nós amarmos o próximo, mas quando Paulo nos apresenta o que é este amor, a gente se assusta e a gente entende que só a partir da força e da capacitação do teu Espírito em nós é que podemos sequer amar, meu Deus. Portanto, te pedimos, meu Deus, que esta busca seja incessante, que o Senhor esteja nos enchendo com esse Espírito, para que esse Espírito frutifique, porque o fruto do Espírito é o amor. E aí sim, poderemos amar o próximo como o Senhor quer que façamos. Que isso se desdobre em atitudes práticas, em gestos concretos ao longo desta semana, Pai. Nós te pedimos em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Maravilha. Gente, dever de casa então para nós. Vamos agora terminar de ler capítulo 5 de João. São os finalmente. Ele está encerrando a carta, ele faz saudações finais. E aí eu queria que você lesse a segunda carta de João inteira. Aí antes de você dizer o seguinte, mas Mário, lê inteira? São apenas um capítulo e somente 13 versículos. Eu já devia mandar a você ler a segunda e a terceira carta de João toda. Ambas têm um único capítulo, a primeira com 13 versículos e a outra, a terceira carta de João, com 15 versículos. Então, dever de casa, para quarta-feira agora, vamos ler as duas cartas. Se der tempo, a gente termina as duas e aí a gente já entra na sexta-feira com uma nova proposta de estudo bíblico. Que tal? Então, daqui para quarta-feira, a gente lê essas duas cartas e retoma o nosso estudo às 9h30 da manhã. Gente, vamos fazer agora o seguinte, aproveitar que a gente terminou mais cedo. Queria fazer um desafio para você. Eu tenho percebido que quando eu não posto no Instagram que vai ter live 9h30 e tal, muita gente me escreve perguntando, vai ter live hoje? Então vamos combinar o seguinte, vai ter sempre. Quando não tiver eu aviso, tá certo? Então eu vou colocar aqui e acolá, eu boto o post dizendo que 9h30 nós vamos estar juntos, para você poder se lembrar, ativar o reloginho lá, que dá um lembrete, mandar para alguém. Mas quando eu não colocar nada, não significa que não vai ter. O dia que porventura não puder ter, como foi aquele dia lá que eu precisei dar uma dormida até mais tarde, se acontecer isso, pode ter certeza que eu aviso antes, tá bom? Mas sempre tem. E a outra coisa que eu queria te estimular é que a gente divulgasse essas lives. Não apenas para que pessoas estivessem assistindo ao vivo aqui conosco, mas depois no YouTube da igreja. E aí você que faz parte da igreja tem um desafio de fazer essa divulgação, porque aí não só você compartilha esse estudo, como você também compartilha o canal do YouTube da nossa igreja, que tem muita coisa boa lá. Inclusive o vídeo dos nossos jovens falando da campanha #ViralizeVida. Linda mensagem, bacana demais, que a gente bebeu da nossa igreja irmã lá de Campinas, a Chácara Primavera. Eles fizeram essa campanha lá e eu pedi autorização para eles reproduzirmos ipsis literis, o mesmo texto aqui em Fortaleza. E é uma mensagem forte. Eu quero te desafiar a olhar, se eu não me engano está no meu IGTV. Dá uma olhada aí no meu Stories ou no meu IGTV e, na medida do possível, divulga essa campanha também, tá bom? Um forte abraço, que Deus te abençoe e até quarta-feira, com ou sem contagem regressiva, 9h30, a gente se encontra, tá? Deus te abençoe, um forte abraço.